Beleza, pessoal, então vamos ver o enunciado do problema que a gente vai resolver hoje. São empilhados 3 livros idênticos, então eles têm a mesma massa, né, sobre uma mesa, então eles repousam sobre uma mesa. Cada livro tem um comprimento de 20 centímetros. O objetivo é determinar quais são os valores máximos dessas distâncias x e y para que o conjunto se mantenha em equilíbrio estático. Ok? Então esse aí é o enunciado, essa aí é a representação do problema, beleza? Pessoal, o algoritmo para resolver esse problema é meio genérico aí para resolver os problemas de equilíbrio dos corpos rígidos, certo? A gente começa escolhendo um sistema de referência que vai ser utilizado para medir as distâncias e todas as quantidades de importância para o problema, né? Depois nós vamos fazer o diagrama de forças, desenhar as forças que agem aí no sistema e se for o caso, né, e algumas das forças não estiverem alinhadas com o sistema de referência, vai ser necessário decompô-las nas suas componentes, né, nas suas partes que estejam aí alinhadas com o sistema de referência escolhido e, por fim, vão ser aplicadas as condições de equilíbrio. Então esses são os passos que devem ser seguidos para essa solução. Acredito eu que devem resolver a maioria dos problemas aí que vocês vão encontrar. Ok? Nós vamos ver então agora em particular cada uma dessas etapas da resolução. Antes de prosseguir aí com a escolha do sistema de referência, eu vou exibir na tela agora do GeoGebra, na janela de visualização aí do GeoGebra, um modelinho simplificado aí do problema, onde eu estou exibindo aí os 3 livros, tá? Essa linha aqui representaria a mesa, né? A distância y e a distância x. Então tá aí o modelinho do problema que a gente vai usar para resolvê-lo, tudo bem? Aí o modelo do problema, e agora a gente vai passar para a escolha do sistema de referências, ok? No nosso modelo, então, esse livro que está na posição mais elevada aqui, sobre a mesa, se puder girar, vai girar em torno desse ponto aqui. Então, como nós já viemos usando isso, né, esse ponto aí vai ser a escolha natural para o centro do sistema de referência. Eu já vou antecipar e dizer que todas as forças vão estar na direção vertical. Então nós vamos escolher aqui um sistema de referência que vai estar na vertical e na horizontal. Então esse vai ser o eixo Y e esse vai ser o eixo X, ok? Essa vai ser a nossa escolha então para resolver a primeira parte do problema, que é a determinação dessa distância X. Nós vamos usar esse sistema de referência aqui, combinado? Então tá aí a escolha do sistema de referência para a resolução da primeira parte do problema, que é a determinação dessa distância x. Nós vamos passar agora para a próxima etapa, que é o desenho do diagrama de forças, ok? Quero chamar a atenção para essa etapa da solução no seguinte sentido: a gente divide aí o desenho do diagrama de forças em 2 classes de força, 2 tipos de força. A primeira delas, que nós vamos chamar de forças de campo, são forças que agem à distância. Essas são forças que atuam mesmo que não exista contato entre as partes. Os exemplos que a gente pode citar aí delas são a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética. Então aqui no nosso modelo simplificado, nós vamos desenhar como primeira das forças a única força aí de campo que nós vamos ter, a única força que age à distância que nós vamos ter aí, que é devido a esse livro ter massa e está na superfície da Terra. Então a gente tem que desenhar aqui sobre esse livro a força gravitacional que age sobre ele. Eu vou chamar de força P1. Ela vai agir no centro de gravidade desse livro, que é o seu centro de massa, né? Que também é o seu centro geométrico. Então aqui no centro aí do livro vai agir essa força. A primeira classe de forças que a gente desenha, tá, gente? São as forças que agem à distância. Eu prefiro que se faça passo a passo assim, para que não haja confusão, né? Claro,
vocês tiverem mais experiência, vocês podem alternar aí, atropelar essa ordem que eu estou criando, mas eu acho que é melhor a gente abordar a solução de uma forma organizada, ordenada. Então vamos começar pelas forças de campo que agem à distância, beleza? Na próxima etapa nós vamos considerar a segunda classe de forças que vão agir nesse livro 1, beleza? Então agora a gente vai para a análise das forças de contato, que são forças que dependem, né, do contato entre as partes. Nós vamos então desenhar uma para cada região em contato, e que, se essas regiões forem superfícies, tá, elas serão forças normais ou perpendiculares às superfícies, como é o caso aí, tá? Vamos ver então, considerando agora o modelinho aqui no GeoGebra, né, nós vamos desenhar uma força que vai surgir aí do contato entre o livro 1 e o livro 2, beleza? Como a região de contato, aí, a superfície de contato, ela é extensa, a gente ainda tem que tomar uma decisão sobre onde vai ser colocada essa força, tá? Mas com certeza, como o contato envolve duas superfícies, essa força vai ser normal ou perpendicular a essa superfície, ok? Então toda vez na física que vocês ouvirem falar da palavra normal, ela vai ser sinônimo de perpendicular. Essa força que a gente vai desenhar agora, então, tem que estar na direção y para ser perpendicular a essa superfície. Voltemos então à questão de onde desenhar essa força. Nós temos toda essa região aqui de contato. Onde deveria ser mais razoável de desenhá-la? Bom, como nós estamos considerando a determinação de uma distância, máxima x, que ainda permite que esse sistema esteja em equilíbrio estático, veja que isso implica em considerar uma situação em que se está no limiar de um giro, tá? Como é a distância máxima que ainda produz contato, a gente está numa situação em que qualquer ampliação dessa distância vai produzir o giro. Então quase que está acontecendo aí o giro. Estamos numa situação aí limite, né, entre o equilíbrio e a região fora do equilíbrio. Então, pessoal, pensem comigo, se isso aqui está no limite de começar a girar, vai começar a haver um descolamento aqui entre essas duas superfícies. Então aqui deixa de haver contato, deixa de haver força, e a força vai começar a se concentrar nessa região, nesse ponto. Então, como nós estamos considerando uma situação limiar de equilíbrio, esse ponto aqui é o ponto adequado para se desenhar essa força, que nós vamos chamar de reação 1. Então ela vai ser uma força no livro 1, devido ao seu contato com o livro 2, e ela está nessa posição, porque essa é uma distância limite aí da condição de equilíbrio. Se ela for ampliada mais um pouquinho, esse sistema começa a girar. Então é por isso que a gente está concentrando essa força aqui. É como se a gente estivesse considerando aí o início do descolamento, né, dessas duas superfícies. Então aqui deixaria de haver contato, só haveria contato nesse ponto. Então a força estaria concentrada aqui. Tá aí a força R1, essa força aí é normal, né, ou seja, perpendicular às duas superfícies que estão em contato. Então ela surge nesse livro 1 devido à compressão que ele imprime no livro 2, dada essa força de atração que a Terra exerce sobre 1, né? Devido a isso, então ele comprime essa superfície, por reação a essa superfície imprime no livro 1 uma força que vai apontar no sentido contrário e está localizada aí nessa posição pelas razões que eu já esclareci. Já desenhamos então as forças de ação à distância, a força de campo aqui, que é a força peso, e a força de contato, que é essa força R1. Já desenhamos então todas as forças que agem no livro 1. Agora a gente já pode determinar essa distância x aqui pela aplicação das condições de equilíbrio. Já podemos ir então para a próxima etapa, que é a aplicação das condições de equilíbrio. Então nós vamos considerar um sistema que tem equilíbrio estático. Se ele tem equilíbrio estático, não há aceleração, o que implica que não vai haver força resultante. Bom, mas se não tem força resultante, não pode haver força resultante nem na direção x,
em na direção y. Então a gente pode concluir que a soma das forças na direção x vai ser igual à soma das forças na direção y, que vai ser igual a zero. Tá? Bom, mas se também não há giro, né, se esse equilíbrio é estático, também não há giro, isso implica que não vai ter torque resultante, ou em outras palavras, que a soma dos torques vai ser zero. Então a gente vai aplicar agora as condições de equilíbrio aqui. O sistema em questão, a gente está tratando, não tem força alguma na direção x. Então a gente nem ao menos vai precisar considerar essa condição aqui. Nós vamos considerar apenas que a soma das forças em direção y tem que dar zero. E depois que a soma dos torques tem que dar zero. Beleza? Então vamos lá. Então, o que vai resultar da condição da soma das forças ser nula? Então, se a soma das forças na direção y é nula, a gente a nossa escolha de um sistema de referências, eu estou escolhendo um que é positivo para cima, então nesse sistema de referência tudo que apontar para cima é positivo, tudo que apontar para baixo é negativo. Então com essa escolha a soma das forças vai ser essa força R1 positiva menos essa força P1 negativa, ou seja, essa força de reação vai ser o próprio peso desse livro, né? De outra forma ele estaria acelerando em direção a algum lugar. Beleza? Então está aqui a razão que a gente pode extrair da soma das forças ser nula. Agora vamos considerar aí a soma dos torques ser nula. Pessoal, então agora a gente vai concentrar a nossa atenção aí nos torques que estão agindo nesse sistema. Perceba então que, como nós escolhemos um sistema de referência centrado nesse ponto, esse vetor R1, essa reação, essa normal R1 aqui, não vai produzir torque algum porque está sendo aplicado exatamente aí no eixo de rotação, tá? Então, como ela não consegue girar o sistema, não produz torque. Então, somente a força P1 vai produzir algum torque nesse livro aí. Como nós queremos que esse torque seja nulo, nós vamos ter que calculá-lo agora, beleza? Então, tá bom. Como nós vamos calcular esse torque? Eu vou escolher aí, para o cálculo desse torque, o método do braço de alavanca. Então, para isso, nós vamos precisar primeiro exibir a direção do vetor força, que eu já fiz aqui, e está sendo exibido agora aí. Então, está aí a direção do vetor força, e o braço vai ser a distância da origem do sistema de referência até essa direção. Então, o braço vai ser esse segmento que vai aparecer na tela agora. Então tá aí o braço, tá aqui. Então nós temos que multiplicar a força por essa distância, por esse braço. Então para isso nós vamos precisar conhecê-lo, né? Como que nós vamos determinar então qual que é o tamanho desse braço? Veja que a força peso está agindo no centro de gravidade desse livro, e sendo assim, esse centro de gravidade vai ser o centro geométrico do livro. Então a posição horizontal do ponto de aplicação dessa força vai estar bem no meio do comprimento do livro. Então aqui a gente vai ter metade do comprimento do livro, e aqui vai ter a outra metade do comprimento do livro. Foi o que eu representei aqui por essa linha pontilhada L sobre 2, né? Gente, essa distância aqui nós já convencionamos aí, que é enunciado do problema, ela é a distância x, tá? Deixa eu movê-la para cá. Essa distância aí é a distância x, certo? Ora, vejam, se essa distância é a metade do comprimento do livro e essa distância a gente chamou de x, esse braço vai ser a diferença entre essas duas quantidades, ou seja, L sobre 2 menos x. Então a gente já pode ir para o cálculo desse torque. Então, como a gente quer que esse sistema esteja em equilíbrio, a soma dos momentos ou a soma dos torques tem que ser nula. Somente a força peso estaria produzindo esse torque aí. E a gente vai querer então anular esse torque para que o sistema esteja em equilíbrio. Então, aqui nós vamos calcular o torque multiplicando a força pelo braço, né? Então a força é a força peso que age no livro, P1, e o braço é essa distância que a gente acabou de determinar, L sobre 2 menos x. Se esse produto dá zero, então só exibir aqui a força-peso como produto da massa pela gravidade, né? A gente pode cancelar esse produto, ou em outras palavras, a gente pode dividir dos dois lados, né, por mg. Isso vai cancelar esse fator aqui, vai restar apenas
L sobre 2 menos x, que dá zero. E aí a gente conclui que para que não haja torque, essa distância tem que ser exatamente a metade do livro. Então é como se a gente estivesse considerando aqui que esse ponto, né, na verdade teria que vir para cá, no centro do livro, que eu vou tentar exibir aí com essa animação. Então tá aí, é como se a gente tivesse que deslocar esse ponto até aqui, até a metade do livro. Essa seria a distância máxima que ainda produziria algum equilíbrio, ok? É o que eu tinha para mostrar por hora. Na próxima etapa aí, no próximo parte da solução, nós vamos resolver qual que deve ser então essa distância y para que esse sistema continue em equilíbrio, ok?